Boa noite, queridos. Ei, que alegria estar aqui com vocês. Mais uma live começando. Seria domingo, hoje é segunda-feira. Se você está assistindo depois, enfim, está gravada. Nós falaremos novamente a respeito de processos do comportamento. É isso que nós fazemos aqui. No dia de hoje, nós falaremos sobre essa questão da alma, do corpo e do espírito do eu observador. Nós, os seres humanos, um ato falho, acredita que vive uma experiência espiritual. Isso é uma inversão, na verdade. A realidade é que nós somos almas experienciando uma experiência humana. Essa é a verdade. Compreensão sobre isso é essencial para que a gente possa estar reativando o nosso eu observador. Aquele que permite observar não apenas ao redor do nosso mundo, mas de nós mesmos, como almas que habitamos temporariamente esse corpo físico. É disso que nós vamos falar. Vamos falar muito sobre novos conceitos, novos hábitos e oportunidades para poder entender isso. Que bom vocês estão chegando aqui. Deus já te abençoou e continuará te abençoando, Gu. Que bom você estar aqui, meu sobrinho querido. Queridos, mais uma live começando. Falar de um tema quente que eu adoro. A introdução de novos conceitos para que a gente possa resgatar essa verdade fundamental sobre a nossa identidade. É essencial que a gente compreenda isso. E a partir daí a gente pode reprogramar as nossas vidas. De acordo, obviamente, com esse entendimento. Quanto maior vai aumentando esse entendimento e vai tendo novos conceitos, esses conceitos começam a se traduzir em novos hábitos na nossa vida. E esses hábitos são alinhados com a sua verdadeira natureza, criando novas oportunidades e assim alinhando a sua essência espiritual. Essa é a sacada e a verdade da história. Que bom estar aqui com vocês, mais uma noite friaca em São Paulo, vocês não estão entendendo. Tá um frio bendito aqui em São Paulo, mas faz parte, né? Esperando o pessoal entrar aqui um pouco, ser distribuído, sejam todos bem-vindos. Vamos divulgar, né? Se você está assistindo depois, compartilha. Não esquece de compartilhar essa live. Se você está chegando aqui e não me conhece, começa a me seguir para você ter acesso aos conteúdos. Eu falo sobre transformação de vida, sobre propósito, alinhar o propósito da nossa existência, tá bom, queridos? Eu vou distribuir aqui, aperta esse aviãozinho aí e envia para o maior número de pessoas que você puder, para que todos sejam notificados. Deixe eles escolherem se devem ou não estar aqui. Nós falaremos de um tema, como eu introduzi, muito importante. Espalhem, apertem o coraçãozinho aí, para que o Instagram possa estar compartilhando com vocês. Nós falaremos de algo bem importante, que é esse eu observador. E sobre essa confusão de corpo, de alma e de espírito. Não tem nada de religioso nisso que eu estou trazendo para vocês. Tem de conceitual, de nós entendermos esse conceito, compreendermos esse conceito. Grande parte dos pepinos que os seres humanos têm é por conta disso. Porque se vê humano, se desenvolveu isso. O ser humano acredita que é humano
Isso é muito doido. E eu mesmo, durante muito tempo, não que eu tenha acreditado nisso, mas eu nem pensava nisso. Comecei a pensar nisso que eu estou trazendo para vocês muito tempo depois. Mas isso mudou a minha história. E eu sei o quanto que mudou a história de várias pessoas quando entenderam isso. De que nós somos almas encarnadas nesse corpo físico, vivendo uma experiência humana. E não um humano vivendo uma experiência espiritual, como a grande maioria das almas imaginam, se perderam, esqueceram, absolutamente esqueceram daquilo que é, da sua essência almática. Sua essência almática. Esqueceram disso. E para isso é preciso reativar o eu observador, o eu que se auto-observa. Não só observa o seu entorno, mas se auto-observa, nessa qualidade de alma. Isso é um conceito novo, percebe? E a nossa transformação passa por conceitos novos. Se você continuar com os mesmos conceitos, com os mesmos hábitos, você vai continuar com as mesmas oportunidades. Não vai mudar nada, você vai ficar girando que nem um cachorro atrás do próprio rabo. Para que você tenha novas oportunidades, você avance na sua vida, precisa de uma transformação. Se você continuar fazendo o que você faz, você vai obter os mesmos resultados que você teve até aqui. Então precisam de novos conceitos. E para isso é importantíssimo resgatar essa nossa identidade. Reprogramar com todo esse entendimento e começar a construir novos hábitos. Não é possível construir novos hábitos se você não tem novos conceitos. E se você tem novos conceitos, o que você vai fazer com eles? Precisa introduzir para começar a ter novos hábitos na vida. Essa junção, novos conceitos com os novos hábitos que vão te levar a novas oportunidades. Eu vou passar por 6 pontos aqui importantes para vocês. Quero que vocês peguem um caderno, lápis de preferência, se não tiver, então caneta. Por que lápis, Luiz Marcelo? Porque o lápis, ele propaga, é grafano, ele propaga o que você estiver escrevendo. Caneta fixa, por isso que a gente assina os documentos com caneta, para fixar. Vou passar por 6 pontos importantes. O primeiro deles que eu vou falar é o despertar da verdadeira identidade, da sua verdadeira identidade. Muitos de vocês me perguntam, eu quero saber meu propósito. Estou sem sentido na vida, minha vida não faz sentido, meu casamento está destruído, estou com dívida, estou com problema financeiro. Eu tenho escutado muito disso, muito. E eu faço sempre, basicamente, a mesma pergunta. Como que você está cuidando de você? Talvez um de vocês aí, vocês já escutaram essa minha pergunta? Se vocês receberam essa minha pergunta, escrevam aí no chat para mim. Como é que você está cuidando de você? E a grande maioria diz, eu não estou cuidando de mim. Então esse é um bom começo. Despertar a verdadeira identidade requer que você observe, que você starte esse eu observador, esse eu que auto-observa. Se você está chegando aqui agora, já aperta aí esse coraçãozinho aí e o aviãozinho para distribuir para várias pessoas. Então esse eu observador, ele está conectado com esse autocuidado. A maioria dos problemas que as pessoas enfrentam no dia de hoje é por uma falta de cuidado, de autocuidado. Normalmente se coloca a responsabilidade, e veja que eu nem culpa falei, porque culpa é uma palavra que a gente tem que banir do nosso vocabulário. Então
atribui a responsabilidade ao outro, a uma outra causa, ao marido, à esposa, ao governo, ao trabalho, à criação, ao pai, à mãe, está sempre, né? Sempre o outro é o problema. Nunca somos nós. A única coisa que a pessoa não pensa, que o pai, a mãe, o trabalho, o esposo, a esposa, os filhos, os amigos, só tem um ponto em comum disso tudo: você é o ponto em comum. Só tem você como ponto comum. Então essa necessidade de se auto-olhar, se auto-observar, começar a se auto-trabalhar. E eu comecei eu introduzi dizendo que uma das questões a se resolver, e nós vamos falar bastante nessa noite sobre isso, é entender que nós não somos humanos, nós estamos humanos. Nós não somos humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos uma alma experienciando uma experiência humana. Aí começa um novo conceito, o fio da meada, como diria meu avô, para que você desenrole o novelo de lã que está todo enrolado. Oi, Tati, que bom que ela sempre coloca a culpa no outro, exatamente, e não tem autorresponsabilidade. Culpa é um saco de pedra pesado que a gente carrega nas costas. Eu não carrego faz muitos anos e não deixo ninguém transferir, porque desculpa, né, é uma transferência da culpa para o outro. Des é um sufixo de descarregar. Então quando a pessoa fala desculpa comigo, eu falo, na hora eu falo, pode ficar com a sua culpa toda. não quero nenhum tiquinho dela. Me perdoa. Bom, não há o que te perdoar porque eu não te julguei nunca. Se eu tivesse te julgado e condenado, teria o que perdoar. Você precisa se auto-perdoar. Você precisa assumir sua autorresponsabilidade. É diferente. Para isso, precisa saber quem é. Precisa se auto-observar. E começa nisso que eu acabei de dizer. Entender que nós não somos humanos, nós estamos humanos. Estamos humanos. Durante um período aí. E que passa rápido, hein? Eu tenho 56 anos, posso falar para vocês. Passa muito rápido. Ontem eu estava na casa do meu filho e da minha nora, com os meus netinhos. E ela falou assim, eu tenho um tio que está passando muito perrengue, etc., com 71 anos, tarará. Eu falei, então, daqui 15 anos eu tenho 71. Eu falei, ela parou, olhou e falou, caraca, eu não tinha pensado nisso. E é verdade. Então, passa muito rápido. Ontem eu voltei da Europa. Voltei em 99. Já faz 25 anos que eu voltei da Europa. Fiquei 6 anos lá. Então, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês aqui são 6 pontos. Anotem aí, caderno na mão, lápis. Se você não distribuiu essa live, distribua. Aperta o aviãozinho aqui, ó, e manda para várias pessoas. Eu vou estar trazendo 6 pontos para vocês. O primeiro deles é o despertar da verdadeira identidade. É entender que nós somos alma vivendo uma experiência humana. No despertar da nossa verdadeira identidade, o resgate disso, permitindo que a consciência ela possa evoluir além do limite material. Isso não quer dizer negar a matéria. Hoje o papo vai ser um pouco mais profundo, mais cabeçudo. Mas importantíssimo, para que você comece a resolver os pepinos que você tem aí. Você quer transformar a sua vida? Você quer transformação na sua vida? Então escute o que eu estou falando, anote, medite sobre isso depois, reflita sobre isso. Compreender a nossa verdadeira identidade é algo que vai abrir você para um campo de novos conceitos, completamente novos conceitos.
Mudar o mundo é mudar a visão de mundo. Muda-se o mundo quando muda a visão. Mais um aí. Engraçadinho. Muita gente me confunde com Michel Teló. Eu faço graça com isso, eu coloco uns posts, etc. Pode brincar, Lucas, não tem problema nenhum. Já dei autógrafo em aeroporto, já tirei mó sarro. Falei, eu não vou aqui decepcionar o fã. Então veja, amados, primeiro ponto é esse, é entendermos, né, que nós somos almas vivendo uma experiência humana. Aí você vai começar a desenvolver esse eu observador, um eu que observa. E vai começar a mudar a sua visão. Questionar, ressignificar a sua vida, é o segundo ponto. A live vai ser tiro curto, hein? Tá? Segundo ponto é o ressignificar, a ressignificação da sua vida. Quando você compreende que você é uma alma vivendo uma experiência humana, você começa a compreender que a vida ou a existência não é simplesmente uma sequência de eventos, mas sim uma jornada espiritual. Isso leva você a ressignificar completamente as suas experiências. Porque a gente vive de experiência. Você está tendo uma experiência aqui agora. Você está tendo uma experiência aqui agora. Clara e plena. Me escutando. Isso, Solange. Segundo ponto, ressignificação da vida. Ressignificar a vida. Ressignificar a vida, ela é essencial para que você crie novos conceitos. Quando você ressignifica as coisas, você se permite a perguntar por que e para quê as coisas, para que e por que esse relacionamento, e não para afrontar, e não para duvidar, mas para questionar, para que você possa ressignificar. Eu lembro que eu li um texto que estava assinado pelo Jabor, mas muita coisa, teve uma época que o pessoal escrevia coisas e escrevia como Jabor, mas eu acho que foi dele mesmo. Que ele disse nesse texto, me fez lembrar agora aqui, eu casei 4 vezes na minha vida. Eu tive 4 casamentos, ele fala. 4 casamentos. E aí ele fala e diz, com a mesma mulher. A base do texto era isso, com a mesma mulher. Então, ele diz que eles firmaram um compromisso que a cada 10 anos eles iam mudar de imóveis, iam mudar de amigos, iam mudar tudo. Eles tinham um compromisso de mudar completamente a vida, casa, sei lá. Fizeram um acordo. A cada 10 anos eles mudavam tudo. Já se programava no 9º ano, e é um ciclo de 10, né? Faz muito sentido isso. Então veja, ressignificar as coisas é importantíssimo, e isso acontece com o para quê e o porquê. Você se questionar, para quê e por que eu estou nesse apartamento? Para quê e por que eu estou fazendo essa live? Para quê e por que eu estou me relacionando com esta pessoa? Seja intimamente ou não, não importa. Um amigo, um colega, não importa. Por que e para que eu estou nesse condomínio? Né? Não tem nada de igreja aqui, Lucas. É autoconhecimento, querido. Autoconhecimento. Veja, os seres humanos, escuta isso, Lucas.
seres humanos, eles evoluíram muito, absolutamente muito e absurdamente muito tecnologicamente. Nós temos hoje muito mais do que um evento por dia que muda a humanidade toda. Hoje nós temos mais de um evento. Não é descoberta, hein? É um evento. Coisas que acontecem no mundo que mudam o mundo inteiro. Isso, há 1000 anos atrás, era assim, a cada 100 anos tinha um evento que mudava a humanidade tecnologicamente. A cada 400 anos, inventaram a matemática, depois inventaram a roda, depois, enfim. Isso teve uma aceleração depois da Revolução Industrial, que foi no começo do século, final do século retrasado, 1800 e pouco. E a partir de 1950 acelerou muito na história. Agora, eu sempre digo, se a gente traz Pitágoras, que foi um dos pais da matemática, traz Pitágoras hoje aqui, teletransporte. Cara, Pitágoras tomaria a pau de uma criança de 10 anos de idade, com tudo que foi desenvolvido. Agora, traga Sócrates, traga Rumi, traga Platão, traga Confúcio, traga sábios da antiguidade, filosóficos e espirituais. Sabe o que ia acontecer? Cara, eles seriam gênios hoje ainda. As pessoas não teriam absolutamente nenhuma condição de conversar com nenhum desses caras. Essa é a grande sacada da história, entende? Então, o autoconhecimento, o conhecimento liberta. O pensar. O ser humano deixou de pensar. E por quê? Porque se vê humano e acha que é humano. Esqueceu que é uma alma encarnada nesse corpo. Nós precisamos lembrar disso todos os dias, que nós somos almas encarnadas nesse corpo físico e não o contrário. Então, compreender que nós não estamos só numa sequência de eventos, mas numa jornada espiritual, como humanos, ressignificando as coisas, questionando, e não para colocar minhoca na cabeça e ter dúvida, não, é para questionar mesmo, para poder ressignificar, trazer novos conceitos. É isso que vai guiar você a novas experiências com proposta clara. É isso que vai trazer clareza para você, quando você se questionar, você entender que aquilo tem sentido ou não. E ao não ter sentido, então o que tem sentido? Ao se questionar, não tem sentido, o que tem sentido? E se tem sentido, o que eu faço com isso? Olha que simples a história. Então, ao ressignificar as coisas, você vai ter propósito e clareza límpido na sua vida. Mas para isso passa por você entender que você é uma alma encarnada nesse corpo. Não se confundir, desfrutar, viver a experiência humana, mas não se confundir, confundir, não se confunda com isso. Não faça essa confusão. Precisa descafundir, como diz o Didi Mocó, Sorrisal Colesterol. Para os mais antigos aí. Terceiro ponto de 6 que eu vou trazer para vocês aqui, terceiro ponto, é a libertação do seu eu verdadeiro. A libertação do seu eu verdadeiro. Escrevam aí. A libertação do seu eu verdadeiro. Isso abre um caminho interior. A libertação do eu verdadeiro, ela se dá ao você reativar esse eu observador que eu tenho falado há muitos anos e trouxe no começo da nossa live hoje. Reativar o eu observador. Aquele que reconhece a nossa essência espiritual. A hora que você reconhece essa essência, esse eu observador, a essência espiritual, ela vai liberar você
de ilusões, entende? De uma identidade puramente humana. Não é negar a humanidade, eu repito, não é negar a matéria. Nós estamos vivendo no mundo material. Mas ao você se auto-observar, você reativar esse eu observador, e por isso a necessidade do questionamento, da ressignificação e do questionamento, você reconhece essa essência espiritual, que é o que deixa você vivo. O que te deixa vivo, não existindo, hein? Eu não estou falando sobre existência humana, física. Isso é uma existência, eu estou existindo no plano da Terra. Não é disso que eu estou falando de vida. A sua alma vive. Por isso Cristo trouxe, e eu estou falando sobre Cristo aqui, não Cristo católico, Cristo evangélico, Cristo, não. Estou falando da energia crística, cristal, cristalina, pura. É disso que eu estou falando. O verdadeiro Cristo. Por isso que ele traz e diz claramente: renascer para a vida eterna. As pessoas transformaram isso num evento religioso. E não tem nada, ao fim e ao cabo, não tem nada de religioso isso. Essa é a verdade. Então, reativar esse eu observador que faz com que a gente reconheça essa essência espiritual que nos deixa vivo, a parcela de Deus dentro de nós. Isso nos liberta dessa ilusão da identidade puramente humana, agarrada às questões da humanidade. A libertação do eu maiúsculo verdadeiro é o terceiro ponto. O objetivo claro e pleno aqui, vocês precisam entender, é a gente romper com conceitos limitantes. Romper com conceitos que te limitam, limitantes. Conceitos que estão fechados, em que eu repito hoje, amanhã, daqui 1 ano eu estou repetindo a mesma coisa, faz 10 anos que eu repito a mesma coisa, você vai ser o quê? A mesma coisa. E aí você quer ser diferente. Qual é que você vai ser diferente se você é a mesma coisa? Não dá. Precisa romper com conceitos limitantes para poder abrir esse caminho que vai libertar o seu interior. Mas para isso precisa se auto-reconhecer. Percebe? A libertação, e aqui eu estou fazendo um encadeamento, com vocês, aqui, a libertação, ela passa por essa visão e compreensão de que nós somos almas encarnadas nesse corpo. Transformar vidas. Nós estamos falando de uma transformação da tua vida. É disso que eu estou falando aqui. De você descobrir o que é propósito. Não é descobrir o propósito. Não confundam isso. As pessoas ficam achando que eu vou o propósito da minha vida, porque não. Ou não estou nem falando sobre sobrevivência. Não estou nem falando sobre sobrevivência. Eu estou falando de pessoas inquietas, que eu entendo que são vocês, pessoas inquietas, que estão com uma inquietude, porque vê e olha e fala, não gosto do que eu estou vendo, não está rolando, as coisas não estão acontecendo na minha relação, no meu trabalho, comigo, não. É para essas pessoas que eu tenho falado. É para essas pessoas. Então essa liberdade, ela vem por essa ativação da sua identidade, você compreender verdadeiramente quem é você. Compreender quem é você. Essa alma encarnada nesse corpo. Reativar esse observador. Que reconhece essa essência espiritual e te descola, te desconfunde. Fundir com a ilusão
das coisas materiais, das relações humanas, etc. Não, de novo, não é você negar a matéria e deixar... Não, nada disso. O contrário, é para a gente desfrutar pra caramba da matéria. É para a gente desfrutar pra caramba da nossa encarnação, da nossa existência. Mas o pepino está aí, eu estou trazendo para vocês claramente que um dos pontos, um dos principais pontos que a coisa acontece como problemática é essa. Então, o objetivo é romper com esses conceitos limitantes, que fica repetindo. Cuidado, se auto-escuta, se auto-observa. Se você não está falando as mesmas coisas o tempo todo e nada muda. O tempo todo falando as mesmas coisas e nada muda. E você quer mudança, não tem como. O quarto ponto é a formação de novos hábitos. De 6 que eu vou trazer para vocês aqui. Formação de novos hábitos. Quando você adquire uma nova visão de mundo, quando você compreende essas coisas que eu estou trazendo, você começa a se questionar e criar novos conceitos, a aceitação da sua natureza espiritual, a aceitação daquilo que você é, a ressignificação das coisas que estão acontecendo à sua volta, elas precisam refletir de uma nova compreensão. Precisa refletir essa nova compreensão. Onde? No seu dia a dia. Ela não pode estar simplesmente na sua cabeça. Isso que está acontecendo no seu interior, nessa auto-observação, ela precisa se refletir na sua vida. E precisa de se conduzir a algo importante aqui. Anotem aí. Na direção de uma vida harmônica. E a harmonia, ela é desenvolvida por você, não é pelo outro. É por você. Não é pela condição externa. Não é da condição externa. Esses novos conceitos, essa compreensão, precisa estar refletindo na sua vida. Por isso esse eu observador. Eu preciso olhar e falar, como é que está acontecendo na minha vida? Ela está harmônica ou ela não está harmônica? Ela tem propósito em tudo que eu faço? Tudo que eu faço tem um propósito? A minha alimentação tem um propósito? Essa live tem um propósito? Um respirar tem um propósito? Há propósito nisso? Então, muitos falam, você precisa mudar, você precisa mudar, você precisa mudar. Mas mudar o quê? E aqui está o pulo do gato. Aqui está o diferencial, o meu diferencial. Porque eu não digo para você o que tem que mudar. O que eu faço normalmente é fazer a pessoa olhar e falar, uau, isso na minha vida não está funcionando. Não sou eu que preciso falar isso. É só você olhar para a sua vida. Se você olhar para a sua vida, você vai entender isso não está funcionando, isso não está funcionando, e aí você tem que perguntar por quê? Para que e por que eu estou fazendo isso? Para que e por que isso está comigo? Para que e por que eu tenho essa garrafa térmica? Para quê e por que essa garrafa térmica está comigo? Ressignificar. Não tem sentido? Por que está aqui? Sou um acumulador de coisas, acumulador de relações. Por quê? Porque eu sou carente, porque tenho medo de perder as coisas, entendeu? Precisa refletir sobre isso.
Então não é o propósito. Nós temos propósito em cada pequenas coisas. Elas precisam estar conectadas aí. Cada pequena coisa. Aceitar essa nossa condição almática, essa natureza espiritual que nos deixa vivo, precisa ser refletido nos nossos hábitos do dia a dia, em tudo, no nosso café da manhã, na nossa produção diária, nas nossas relações íntimas ou não, nas nossas amizades, na nossa fala, no nosso gestual. Precisa ser introduzido esses novos hábitos. Quinto ponto importante, uma vibração alinhada com a verdade. Esse é bom. Ter uma vibração alinhada com a verdade. Nossa, Luiz Marcelo, você está falando de vibração, as coisas crazy aí, mano. Ei, tudo é atômico e tudo vibra. E átomo, a vibração de um átomo, ele é como ímã. Por isso a lei da atração. Vou falar da lei da atração. O que você está vibrando? Qual a vibração que você está emitindo? A vibração da voz, ela pode ser mais aveludada, ela pode ser mais firme. Qual a vibração do nosso corpo? O que está se apresentando aí? Eu convoco vocês a fazerem um experimento, ele é muito interessante. Pegue 2 tipos de erva distintas. Hortelã, por exemplo, e manjericão. Pega 2 tipos de ervas desidratada. Erva desidratada, né? Pega um copo ou para ficar melhor, um prato, coloca água num prato. Joga a primeira erva assim, de um lado, e joga a outra erva assim do outro lado. Meio de longinho assim, que ela caia espalhada. E vejam o que vai acontecer. O que vai acontecer, depois vocês experimentem, é que o manjericão vai se juntar. E que o hortelã vai se juntar, sem você tocar. Sem você tocar. A água está parada. Na hora que você jogar, ele vai cair espalhado, e vai começar um movimento assim, ó, lento, e eles vão começar a se juntar, porque afins se juntam. E porque tem um movimento, mesmo você não vendo com os olhos físicos. Tudo vibra, tudo está em movimento. Então, a vibração que a gente emite, quando ela está alinhada com a verdade daquilo que somos como alma, compreendendo a alma que nós somos, isso naturalmente atrai oportunidades que são congruentes, que são o quê? Do nosso propósito espiritual, como essa erva que eu estou falando para você. Mas precisa estar alinhado isso com você. Você precisa estar desperto, não confuso com as confusões externas dos filhos, do marido, da mulher, do papagaio do vizinho, não importa quem. Você precisa olhar com cara de pastel, mas não com deboche. Olhando na qualidade de alma, se tem esse observador, você para e se auto-observa e olha aquilo e fala, uau, é só uma experiência. O que está acontecendo é só uma experiência, está tudo bem. Está tudo bem. Vejam, quando nós ressignificamos, que foi o segundo ponto, as coisas, e nós entramos em contato com aquilo, questionando por que e para que daquilo, e alinhando o sentido das coisas, o que acontece a partir daí é que você tem a oportunidade de entender aquilo que você deseja. Almaticamente falando, deseja um alinhamento claro e pleno. E você consegue imaginar, se imaginar que é a melhor versão que nós fazemos na live da manhã.
a nossa melhor versão. Começar a imaginar e vibrar naquela direção. Tudo muda, mas precisa de novos conceitos. Precisa se abrir para esse novo conceito, precisa quebrar conceitos limitantes. Que está te limitando num só caminho. Precisa quebrar isso. Começar a se imaginar em novos conceitos. Quais? No questionamento. Quando você começa a se questionar, você começa a ampliar e se ver em novos lugares, em novos conceitos. Essa, com certeza, esse é o caminho, com certeza, que vai manifestar oportunidades que são coerentes e certas, de acordo com o seu ser, porque está alinhado com a sua alma. Tudo se afasta. Tudo aquilo que não é para estar no seu propósito começa a se afastar de você. É simples assim. Como eu estou dizendo. Alinhar a sua vibração com a verdade. Qual? Aquela que você é. Essa qualidade de alma. E ter esse olhar observador a partir dessa alma das coisas que são materiais. Para não se confundir. Não ficar embolado. Olhar de longe. Observar. Se auto-observar. E o sexto ponto. E eu vou perguntar. Vou responder algumas perguntas de vocês. Eu vi que tiveram algumas perguntas aí. Vá deixando suas perguntas, tá? O sexto e último ponto é a abertura para novas oportunidades. Você ter abertura para novas oportunidades. O simples fato de você reconhecer que você é uma alma encarnada nesse corpo, simples fato de você reconhecer que você é uma alma encarnada nesse corpo, vivendo essa experiência humana, já naturalmente te prepara para que você aproveite essas oportunidades. Te abre o campo. E feche, obviamente, seu campo para aquilo que não está alinhado. É tão simples. Isso é muito simples. Isso é como está acontecendo uma maratona e nessa maratona a pessoa está sentada no banco, olhando para o teto. Qual a oportunidade que ele vai ter na maratona? O barato é a maratona e a pessoa está sentada no banco. O barato é a maratona e a pessoa está brigando com a outra no canto. A história é a maratona e a pessoa está tentando vender não sei o que para outra, não sei o que lá, mas a história é a maratona. Se você estiver alinhado com a maratona, sabe o que vai acontecer? Oportunidades com a maratona. Se você estiver alinhado com a vida, sabe o que vai acontecer? Oportunidades para a sua vida. Agora, se você estiver conectado com essa condição humana, pela condição humana, cara, confusão. É simples assim. Aí você vai criar oportunidades verdadeiras nessa compreensão da natureza sua verdadeira na qualidade de alma. Percebe? O alinhamento. Esse alinhamento, a compreensão, um resumo. A compreensão da alma que você é. Ao compreender, startar esse eu observador e se auto-observar e passar a se questionar. Esse questionamento e esse alinhamento naturalmente vão começar a te alinhar com aquilo que é natural, que é uma essência do universo. Imagina uma árvore, entende? Uma árvore, essa aqui, minha árvore da felicidade, linda. Imagina essa árvore aqui, ao invés de ela exercer a função dela de árvore, ela achar que porque ela está do lado da cortina, que ela é cortina, e começar a discutir com a cortina, esquecer que ela é árvore, cara. Não vai dar certo.
simplesmente não vai dar certo. Ela sabe que ela é árvore e que ela tem que cumprir isso. Nós somos almas e precisamos cumprir essa função de alma. Então o primeiro caminho é você tomar consciência da alma que você é, reativar esse eu observador e começar a quebrar conceitos limitantes. Como? Trazendo novos conceitos para as mesmas coisas. Para o seu café da manhã, para o seu banho, para o seu dormir. Tirar ele da rotina, de conceitos que estão te limitando. Isso, ao descobrir coisas aí, você tem que introduzir isso na sua vida. Isso naturalmente vai criar oportunidades. Esse é o caminho. Pegaram? Deixa eu ver aqui perguntas. Coloquem suas perguntas aí. Deixa eu voltar aqui que eu vi que tinha algumas perguntas aqui. A Tati lá atrás falou que fala isso para os pacientes. Você está aí, Tati, ainda? Ou já se mandou? Evolução espiritual, o conhecimento liberta. É isso aí. Conheça a verdade vos libertará. E é verdade. E nada foi inventado, tudo foi descoberto, redescoberto, é assim, é isso aí. Então, entrar em contato com a fonte, sempre. Alex, se puder falar como agir com as pessoas que têm ainda os velhos hábitos e voltam para a sua vida, como pode, se puder, me falar como agir com pessoas que têm ainda os velhos hábitos e voltam para a sua vida com os novos hábitos. Como agir com isso? Não entendi, Alex. Eu acho que você se confundiu aí. Né? A pessoa tem velhos hábitos, elas continuam com os velhos hábitos, você mudou, você tem novos hábitos, é isso? E a pessoa continua com os velhos hábitos dela? Você está por aí, Alex? Como agir? Diz para mim se é isso. Eu acho que é isso. Então, se for isso, o que acontece é nada a fazer. Nada a fazer. Porque você avançou, João Pedro. É o João Pedro. Você avançou. Você subiu de nível, como a gente fala. E a pessoa continua naquele nível. Se ela quiser vir, falar, você tem novos hábitos, a pessoa volta com a vida com os velhos hábitos, é o que eu falei. Então, não é possível, João Pedro. A pessoa precisa entender isso. Se ela entender que ela está com velhos hábitos e que os seus novos hábitos são melhores e quiser vir junto, caramba, vão junto. É só modelar, modela, vem junto. Você não vai ser eu, ninguém vai ser João Pedro, ninguém vai ser Luiz Marcelo. Mas pode nos modelar. Tem muita gente aqui, nós estamos quase com 10 mil pessoas, vamos bater 10 mil pessoas aqui no Insta, logo mais nas próximas semanas. Tem 10 mil pessoas que me modelam, que gostam do que eu falo e me modelam. E eu estou mudando os meus hábitos o tempo todo. Criando novos conceitos, criando novas oportunidades, o tempo todo eu estou reciclando isso. Eu não paro nunca. E não devo parar até o último suspiro. Então tem que ver se a pessoa quer, porque não é uma questão de convencimento. Escuta só, João Pedro e queridos, a gente já tem tanto trabalho com a gente. Imagina você querer ter trabalho com outro que nem quer mudar, entende? Que acha que os velhos hábitos ainda estão ótimos e que está tudo bem. Caramba, não perca tempo, meu. E se tem um apego afetivo, então vá crescer emocionalmente, entende? Que você não tem que estar apegado a ninguém e a nada. Não troque sua liberdade por nada nem por ninguém. A primeira pessoa que tem que estar à frente é você.
depois você, em quinto lugar você, depois você de novo. Aí a hora que você olhar, você fala assim, eu estou estruturado? Ainda não. Então é você de novo, você, aí você para. Tô com estrutura? Tô. Agora eu olho para o outro. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura e posso, de uma forma estruturada, olhar e dar atenção, dar meu amor, dar minha verba, dar meu conhecimento. Por quê? Porque eu estruturei meu conhecimento, estruturei meu amor, estruturei minha verba, os meus ativos. As pessoas querem doar o que elas não têm, cara. Por isso que fica essa bagunça toda, né? Não é possível. Tem uma inversão de valores aí nisso. Percebe? Então, meu conselho, seu tempo é o ativo mais precioso que você tem. Não desperdice seu ativo absolutamente com quem não quer escutar, nem quer. Ó, vira a página, o trem segue. Ó, vai partir, hein? Só aviso, o trem tá partindo. Pronto. Propósito, acredito que tenha, mas não conheço aonde. Então, é só se questionar, Elizabeth. Eu dei o caminho, é só se questionar. Isso muito vai estar no método Tríade que nós vamos estar trazendo em breve. Está saindo do forno, né? Vai ter um aplicativo em que as pessoas vão poder estar preenchendo, interagindo nesse aplicativo e conseguindo fazer essas coisas de uma forma mais orgânica, né? Então, esses propósitos, né? Eles vêm de novos conceitos, desenvolver novos conceitos. E a partir dos novos conceitos, novos propósitos. Por quê? Propósito é sentido, propósito é fé, propósito é vontade conectada e alinhada. Sua vontade conectada e alinhada. Pegaram? Tá? Entendeu, João Pedro? Pegou aí? Faz sentido para você, irmão? Quando é o tempo de mudar? Hoje? Solange pergunta aqui. Quando é o tempo de mudar? Hoje? E amanhã? Quando é o tempo de mudar? Amanhã. O tempo de mudar é agora. Só não muda aquilo que é velho. Só o que é velho que não muda. Simplesmente não muda. Então, tempo de mudança é agora, é o tempo todo. O tempo todo. Veja, o que para nos eletrônicos? Nada. Os eletrônicos estão mudando o tempo todo. Os caras já sacaram que essa é a mudança o tempo todo. Repaginar. Veja o layout, a configuração layout do Instagram ou dessas redes sociais. Cada 3 meses eles estão mudando, trazendo uma coisa nova. Isso nós estamos trazendo para a nossa vida. Novos conceitos, mudando o tempo todo, o tempo todo. É isso, João Pedro. Amigos que voltam com velhos hábitos, pessoas queridas. Então são queridas. Você vai ver uma vez por ano, entendeu? Vamos marcar um encontro? Então vamos lá, pronto, não sei o que, acabou. Entende? Não tem jeito, cara. Você tem que estar com pessoas da sua vibração, que estão vibrando mentalmente como você, ou acima. À volta. Você não pode estar com pessoas à volta que estão abaixo. Senão é âncora, você tem que ficar carregando âncora na história. São âncoras. Pessoas queridas, eu tenho várias. Nossa, quantas pessoas queridas que eu tenho na minha vida. Que eu vejo uma vez por ano. No aniversário, no Natal, numa festa de turma. Olha que legal! E ainda vou avaliar se eu estou imunemente preparado para ir encontrar.
Família e amigo mantém contato, mas não se contamina, não fica muito tempo perto. É isso aí. Sempre eu, não confunde ser egocêntrico. Pode se confundir se a pessoa pensar que sou eu, porque sou eu e não tem o outro. Não. Quando eu penso eu, no sentido de eu estou me estruturando para que eu possa cuidar do outro e estar atento com o outro, claro. Numa situação emergencial, ajudar, né? Sempre. Na medida do possível. O problema é que as pessoas só têm um olhar para o outro, reclamando do outro, tentando ajudar o outro. Não reclama de si e não se ajuda a si mesmo. É sempre o outro. Então esse olhar tem que ser voltado para dentro. Como eu disse aqui no começo da live, primeiro reconhecendo a alma que você é encarnada nesse corpo. Esse é o caminho, é o primeiro caminho. Entender qual é a nossa natureza, a nossa verdadeira identidade. Revelado, Batman dentro de você, o Batman dentro de você. Super humano que você é, cara. Entende? Por quê? Porque é essa alma que te deixa como um super humano. Quando você descobrir os seus verdadeiros poderes, você vai se tornar um transhumano. Né, cara? Tá muito além, percebe? Muito além. Você tem poderes exclusivos que ninguém mais tem. Todos nós, cada um de nós, temos poderes que nenhum outro tem. Vocês não têm os poderes que eu tenho. Você descobrir esses poderes, que está conectado com a sua alma, com a sua natureza, com todo esse alinhamento. Se você não chegou aqui agora, depois você volta no começo da live e escuta a live inteira, que é importante. E compartilha. E se você não está seguindo, segue o canal. Né? Já clica aí, segue o canal. Então você alinhar a sua alma, primeiro relembrar da alma que você é, conectar isso, tudo, vai te desenvolver poderes incríveis. Tá bom, amados? Muito bem. Zíbia chegou aí agora. Seja bem-vinda, querida. Nós estamos terminando a live, tá? Eu sugiro que vocês escutem essa live, porque, uau, eu deixei muito conteúdo aí, tá? Muito conteúdo. E compartilhem também. Compartilhem essa live. Ok? Eu vou fazer agora uma mentoria coletiva, que eu faço uma vez por semana, que normalmente é aos domingos, mas eu não pude fazer ontem. Né? Eu convido vocês, sempre convido vocês a participarem uma vez para verem o que é, se vocês gostam, se vocês não gostam, né? Da mentoria coletiva. Então começa agora às 8h33 pelo Zoom. Se te interessa estar nessa mentoria comigo, nós falaremos sobre o amor na matéria. Olha aqui que tema importante. O amor que é estética na matéria. Me escreva no direct, fala eu quero participar da mentoria e minha equipe vai colocar você no Zoom, tá? Você é meu convidado VIP. Beleza, queridos? Um beijo para vocês. Fiquem bem. Tchau.